Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do Clifford Hoyt. Eu não sei se a pronúncia é correta, já estou avisando desde o começo, mas a gente vai tratar a respeito de um cara que teria sofrido um acidente, entrado em coma, ido para o inferno, acordado do coma, por consequência voltado do inferno, e desde então ele vive agarrado num bloco de gelo e toca um teclado para afugentar os demônios. E o gelo, claro, é para se livrar do calor que esses demônios trazem. A história fica por conta do portal R7, que traz aqui na forma de várias imagens. As imagens que realmente correspondem ao Clifford Hoyt seriam essa imagem aqui, e também, que mostra ele aí agarrado no bloco de gelo, um teclado no fundo, e também essa imagem aqui que mostra ele tocando o teclado. Algumas versões da imagem têm essa tatuagem, mas como vocês vão ver mais adiante, essa tatuagem foi adicionada depois. A imagem original não possui essa tatuagem aqui nas costas do homem. Tem também esse túmulo, que supostamente seria do Clifford Hoyt, porque tem diversas versões da história. Bom, a Record faz aqui um show de slides, né, uma apresentação de slides, e eu não vou ver a apresentação de slides de novo, eu vou ler por aqui, então por isso vai parecer que o texto está em forma de poesia. Mas esse é o Clifford Hoyt, um cara normal até os 31 anos, quando ele sofreu um acidente automobilístico grave e ficou em coma durante meses. Isso aconteceu em 99. Quando ele despertou, ele começou a apresentar distúrbios esquisitos que pioraram bastante a ponto dele sofrer e precisar de internação. O Clifford Hoyt disse que morreu e no tempo em que ficou em coma, ele afirma ter visitado o inferno e ter sido torturado por seres cruéis. Foi dessa maneira que ele foi encontrado no apartamento em que vivia após sair do hospital, nu e cheio de cortes. Quando ele acordou do coma e teve alta, seu comportamento mudou. Ele não saía de casa, vizinhos diziam que ele ouvia a mesma música sem parar, uma série de detalhes chocou os médicos por serem muito aterradores. Os médicos ofereceram um tratamento psicológico, mas ele recusou. E ele passava nos testes de avaliação de sanidade, o que é bem contraditório considerando a situação em que você espera que ele estivesse aqui. Mas, vamos lá. Em certo dia, o senhorio, aqui o senhorio eu presumo que seria a tradução porca de landlord, que corresponderia ao... E eu realmente agora não sei qual é a palavra em português exata para isso, mas você é um inquilino, você aluga um apartamento, o landlord, o senhorio, seria o cara que aluga o apartamento para você. Talvez em algum momento o termo certo vai vir, mas agora eu esqueci. Enfim, ele percebeu uma música estranhíssima que tocava madrugada adentro. Ele só conseguiu descobrir a origem quando entrou no apartamento e viu que ele estava ali deitado no chão, agarrado numa barra de gelo e tocando uma música sem parar, e ele tirou essa foto para ver os prejuízos que o cara provocou no apartamento dele. Essa é uma imagem bastante aterradora para qualquer um, e o Clifford disse que a música, como eu já disse, é para afastar os capitinhas e o gelo é para abaixar a temperatura que ficava alta na presença deles. A partir daí, a história toma vários rumos e tem várias versões. Uma delas diz que o Clifford foi levado para o Hospital Forest Haven, em Maryland, nos Estados Unidos, que hoje é um prédio mal assombrado. Essa parte aqui, é verdade, o Forest Haven, hoje nos Estados Unidos, é um prédio abandonado, mas tem um furo jornalístico gigantesco nessa frase, a gente vai falar daqui a pouco. É dito então que as visões demoníacas eram fruto de uma lesão cerebral grave causada pelo acidente, o distúrbio seria irreversível, o paciente deveria ser medicado continuamente. Outros dizem que ele morreu durante os tratamentos, alguns contestam essa versão, dizem que o Hoyt se mudou no Alasca, lá era sempre frio, e outros ainda dizem que o Clifford Hoyt foi morar num iglu com fone de ouvido para ouvir a música constantemente. Também tem um artigo do Baltimore Sun que diz que o Clifford Hoyt teria se acidentado do dia 5 de dezembro, né, em 1999, e que ele teria quase morrido ao ser atropelado por um carro. Vamos falar disso mais adiante para vocês verem a qualidade do conteúdo aqui que a Record proporciona pra gente. Um registro do hospital local dá conta do tratamento posterior à alta dele, e depois de tudo isso carece de registros oficiais. O fato é que a história é extremamente bizarra por si só, e tem aqui o rolê do iglu no Alasca com fone de ouvido. É dito que isso já foi homenageado por uma banda, isso é verdade. Beleza. Bom, esse tema foi sugerido pra mim pelo Vitor Hugo nos comentários do vídeo a respeito do Google Sky. Ele disse que tinha uma matéria, eu pedi pela matéria porque eu não tinha encontrado a matéria. Aí o Eduardo me mandou a matéria do Baltimore Sun, e a gente vai falar dela daqui a pouco, e a gente foi conversando e a gente chegou na conclusão. Então eu devo agradecer imensamente ao Eduardo, porque ele me ajudou a levantar algumas informações que foram fundamentais para chegar na conclusão. Então vamos lá. A gente começa nas bases jornalísticas para essa história. Afinal de contas, será que tem uma base jornalística para essa história?
De fato, existe uma matéria no Baltimore Sun a respeito de acidentes que ocorreu no dia 5 de dezembro de 1999. Ela menciona um cara chamado Clifford Hoyt. Menciona um cara de 46 anos, não 31, que estava dirigindo um Escort e que foi atingido por uma Mercedes. Em um certo cruzamento, isso aconteceu porque ele não deu a seta corretamente. Primeiro furo jornalístico, o Clifford Hoyt não foi atropelado. Ele sofreu uma colisão automobilística. Isso está na matéria do Baltimore Sun que a Record cita, e ainda assim eles conseguiram errar essa informação. Ele não foi atropelado, ele estava entrando num cruzamento e colidiu com outro carro porque ele falhou em dar seta. Ele estava dirigindo um carro, estava dirigindo um Escort. Agora, em segundo lugar, o Clifford Hoyt morreu, segundo essa matéria. A matéria diz explicitamente aqui que os passageiros da Mercedes estavam em condição estável e tudo mais, mas que o homem de 46 anos foi morto no momento do acidente. Ele não quase morreu, conforme a matéria da Record mais uma vez afirma. Se você tem dúvidas se ele está vivo ou morto, você pode ver várias outras matérias. Você tem, por exemplo, uma matéria no Washington Post. Se você pesquisar aqui por Hoyt, você também vai encontrar a informação. Ele foi dado como morto na cena. Tá dizendo aqui. Ah, mas será que a polícia não deu como morto e na verdade ele não estava morto? Não. Por quê? Porque a gente tem aqui os obituários. Então, obituário para o Clifford Hoyt. Esse aqui é do dia seguinte. É dito aqui que ele morreu em função do acidente automobilístico. Nessa outra página continua o clipping da página anterior. Perdão pelo trem apitando. É dito que ele era o marido da Ida Hoyt. É explicado aqui. É dito que ele nasceu em 17 de outubro de 1953 em Washington. De quem ele era filho, é dito onde ele trabalhava, como diz aqui, Giant Foods Inc. É dito também quem são os filhos, é dito aqui o funeral, tem informação aqui de quando que o funeral vai acontecer, de em que igreja isso vai acontecer, qual que é o endereço da igreja, qual que é o endereço do cemitério que vai acontecer e quando que a família vai receber amigos. E aqui também tem mais todas essas informações, inclusive aqui mesma informação a respeito de onde você pode atender ao funeral. Ou seja, ele definitivamente morreu. Tanto é que o funeral aconteceu. Então não, esse embasamento jornalístico de um fato que aconteceu em 1999, de fato, um cara chamado Clifford Hoyt se acidentou em 1999 em Maryland, mas ele morreu. Todas as matérias indicam que ele faleceu no momento do acidente, que depois ele foi posteriormente sepultado. Então você não pode usar essa matéria para sustentar a sua história de que esse cara acordou de um coma, sendo que ele morreu. Agora, falando do hospital, a matéria diz que o tal do Forest Haven teria sido usado para internar o Clifford Hoyt. Agora, aí a gente também tem um belo furo jornalístico, como eu disse, porque o Forest Haven foi fechado em 1991. Essa aqui é uma matéria a respeito do Forest Haven, como você pode perceber. Isso aqui é o estado do Forest Haven em 1999, olha só, essa matéria é de 99. Então, não. O Clifford Hoyt não poderia ter sido internado no Forest Haven em 99, em 2000, depois que ele acordou do coma, meses depois, como é dito, simplesmente porque o Forest Haven já era um lugar abandonado desde 1991. O Forest Haven era isso aqui, era escombros, em 1999. O Clifford Hoyt nunca poderia ter sido internado ali. Essa informação é sustentada pela linha do tempo aqui do Forest Haven. Ele foi oficialmente fechado em outubro de 91 e o último paciente foi relocado em setembro de 1991. Então não, mais uma vez, péssimo trabalho de levantamento dos fatos. Mas agora vamos às perguntas, né? Quando a dita história de terror surgiu? Quando a dita história de terror surgiu dizendo que um homem chamado Clifford Hoyt tocava teclado agarrado a um bloco de gelo para afugentar os demônios depois que ele sofreu um acidente. Vamos fazer a busca por data, que a gente sempre faz. Que a gente tem dois resultados antigos, mas esses resultados têm outras explicações, e a gente tem uma busca consistente, uma busca mais, digamos, uma busca que você consegue realmente perceber que as pessoas estão constantemente buscando a partir de outubro de 2009. Então a gente vai para o Google e faz aquela busca histórica, ano a ano. A gente vai encontrar vários falsos positivos, que inclusive explicam esses resultados aqui. Então a gente, por exemplo, vamos começar do começo aqui, a gente tem uma ata de uma reunião num conselho local que menciona um Mr. Clifford Hoyt. Depois a gente tem uma patente que também menciona um cara chamado Clifford Hoyt, que trabalha com cristais líquidos, etc. É um cientista. Depois a gente tem um outro túmulo de um cara chamado Clifford Hoyt Clemmer, que faleceu aos 47 anos
em maio de 2003, como você pode perceber aqui. Já esse Clifford Hoyt, conforme o túmulo indica, ele era um membro da Marinha, tá aqui, US Navy. Ao contrário deste outro Clifford Hoyt aqui, inclusive a data de nascimento é 17 de outubro de 53, já esse aqui é 20 de março de 56. São pessoas diferentes, com certeza. E aqui a gente tem um outro Clifford Hoyt, que é o Howard Clifford Hoyt, que é um advogado. Ou seja, esse nome é bastante comum, então por isso as pessoas pesquisam por ele em dois momentos aqui antes. Mas a partir de 2009 a história surge. Isso é confirmado quando a gente faz a busca por data aqui no Google. O primeiro resultado que a gente vai ter a respeito do Clifford Hoyt é de 13 de outubro de 2009 neste blog aqui. Aí você vai ver do que o blog se trata. O blog não é datado. Aqui você não encontra nem no código-fonte, nem na postagem a data, então você tem que levar a data do Google, aqui 17 de outubro de 2009, em consideração, e aqui você tem a mesma história. Você tem o acidente de automóvel em 1999, que ele visitou o inferno, tudo mais, e a dita foto do Clifford Hoyt. Esse aqui é um blog chamado Haunted News, seria Notícias Assombradas, então já dá para perceber exatamente do que se trata esse blog aqui. É um blog de histórias de terror. Agora, vamos para a pergunta que não quer calar, né? De onde exatamente essa foto surgiu? Depois aí de 2009, que é quando a história começou, a gente tem uma ocorrência em 2010, já em espanhol, da mesma história, a mesma foto. Em 2012, então, essa notícia explode, o que é bem condizente com os resultados que vocês estão vendo aqui. 2013 mais 2012 também já começam as pesquisas aqui. Então você tem uma série de notícias a respeito da mesma história do Clifford Hoyt sendo copiada e colada. Agora sim, pergunta que não quer calar, qual que é a origem dessas fotografias? Pois é, aqui envolveu um pouco as informações do Eduardo, um pouco do que outras pessoas aleatoriamente levantaram em postagens passadas, envolveu um pouquinho de sorte também, mas a gente encontrou. Essas fotografias vêm de um álbum no Flickr, enviado em 9 de janeiro de 2009, então enviado antes da história ter surgido, porque a história surgiu em outubro de 2009. Essas fotografias aqui. É enviado por um cara chamado Amityville Crack House. Corresponde a Los Angeles. Isso aqui acontece em Los Angeles. Você pode verificar no perfil. Tenho quase certeza que você vai encontrar o endereço de Los Angeles quando você pesquisar. Isso é basicamente a respeito aí da cena artística de Los Angeles. E aqui nós temos uma das imagens dele no teclado, sem a tatuagem. E depois, clicando aqui, outra imagem dele agarrado ao bloco de gelo com o teclado ao fundo, como você acabou de perceber aqui. Bom, o que faz a gente levar a considerar que essas são de fato as imagens originais? São vários fatores. Em primeiro lugar, essas imagens aqui são as ocorrências em melhor resolução que nós conhecemos. Eu posso vir aqui em imagem, tamanho da imagem, e você vai ver que isso aqui está em 3.264 por 2.448. Isso aqui é o mesmo para ambas as imagens, tá? Então, imagens, tamanho da imagem de novo está aqui, 2448, 3264, elas só estão em orientações diferentes. Então, você ter a imagem postada, seu primeiro a postar uma imagem e ter feito isso numa resolução muito boa já é um indício de que você é o autor da imagem. Agora, a gente pode também fazer a análise de metadados das imagens. Então a gente pega essas imagens, envia aqui para o Metadata to Go ou para qualquer outro lugar que faça essa análise, para a gente ver quais foram as informações que foram escritas na imagem. Esse código aqui vai revelar para a gente algumas coisas interessantes. Por exemplo, a data de cada uma das imagens. Olha só, 9 de janeiro de 2009, a data é condizente com a data presente aqui, e o horário, 11 horas, 50 minutos e 11 segundos. A outra imagem foi tirada no mesmo dia, quase na mesma hora. 11 horas, 51 minutos e 56 segundos. Quase 2 minutos de diferença aí entre as duas fotografias. Tanto do cara pelado agarrado no bloco de gelo, quanto do cara pelado tocando o teclado. Como deu para ver aqui. Além disso, a gente tem também uma plenitude de outras informações que revelam, por exemplo, o tipo de flash que foi usado, a exposição, a abertura da lente, tudo isso. E o modelo da câmera, claro. O modelo da câmera, que até já consta aqui no Flickr, que é um site para envio de fotos, é uma Panasonic DMC TZ24. Essa máquina fotográfica aqui, que produziu essas duas imagens. Então os metadados são perfeitamente consistentes com o que você esperaria de uma fotografia tirada. Isso aqui indica mesmo as informações a respeito da fotografia. Tem
todos os indícios aqui, não tem nada que indique manipulação digital ou qualquer coisa do tipo. Agora, legal, a gente achou quem postou e a gente viu que isso está relacionado aí com a cena artística lá de Los Angeles. Los Angeles, Califórnia, Hollywood, tudo que vocês já conhecem. Mas o que diabos é isso? Vamos lá. Para isso a gente vai nos comentários de uma das fotografias e você vai ter aqui uma pessoa dizendo que essa é a foto de um cavaleiro chamado Clifford Hoyt, toda a história. Aí o autor da fotografia responde, não, o cara dessa foto é o Josué Rivera, ou Josué Rivera, não sei se o J se pronuncia como R ou como J mesmo. Ele estava fazendo uma performance para a Vitamin Wig C no momento. Isso, ele não é uma história falsa que usou a fotografia presente aqui. O que exatamente então seria a dita Vitamin Wig C? Você vai lá no Google, faz uma pesquisa, você vai ver que se trata de uma banda bem pouco convencional, como você deve imaginar. E aqui você tem as informações a respeito das demais páginas da banda, aqui você tem alguns dos álbuns da banda, como você pode ver aqui. Aqui você tem o perfil do Bandcamp, da própria banda, tem aqui algumas postagens feitas por ela, tem o Merchan, tem a dita discografia. Aqui a gente tem uma aba da comunidade, que até o momento tem pouca coisa, apenas as postagens da própria banda. Aqui a gente tem a discografia, mais uma vez, em que você pode verificar os CDs que ela produziu. Então essas imagens aqui do cara que veio do inferno, na verdade elas são somente o Josué Rivera fazendo uma performance para uma banda chamada Vitamin Wig C. Então já mostrei aqui as redes sociais da banda. E a gente tem dois vídeos que eu não posso tocar aqui para vocês, porque eles são tanto inapropriados, mas que mostram aí um cara pelado dançando, como você deve imaginar, e toda a bagunça que a performance envolve. Agora, esses vídeos aqui não correspondem à mesma, em sentido temporal, à mesma performance que consta nessas fotos. Por quê? Porque, como diz aqui no começo, é a mesma banda e tudo mais, mas é de 30 de janeiro, enquanto que essas fotos são do dia 9 de janeiro. É provável que seja a mesma performance, ou seja, o mesmo show, a mesma sequência de coisas e elementos que eles vão fazer, mas seja uma apresentação diferente da que originou essas duas fotografias. E aqui você também tem várias outras imagens que mostram as pessoas envolvidas nesse show e mostram tudo que eles fizeram nessa data. As fotografias aqui foram tiradas com a mesma câmera, você pode baixar, você pode fazer mais uma vez toda a análise de metadados, você pode até fazer uma linha do tempo de quando cada uma das coisas aconteceu, para fazer uma linha do tempo dessa festa mesmo, desse show que essa banda deu lá no dia 9 de janeiro de 2009. E neste link aqui você tem mais algumas informações a respeito da banda, você tem aqui uma cena, você tem aqui outra imagem e um vídeo que está indisponível, infelizmente, mas apenas a miniatura ficou salva. Estava salva pelo menos até agora há pouco, deixa eu atualizar a página para ver, que mostra o Josué, a Dina e a Jenny. E aqui a gente também tem uma imagem bem mais normal do Josué. Então, esse aqui é o Josué. Tá? O Josué não veio do inferno, o Josué não tem nenhum trauma de que ele acha que ele precisa ficar agarrado a um bloco de gelo, nada do tipo. Ele tá agarrado a um bloco de gelo nessas fotografias em última instância porque ele quer e porque faz parte da performance artística. Independente do gosto disso aqui, se é duvidoso ou não, é uma performance artística e não tem absolutamente nada a ver com uma ida ao inferno. Então agora sim a gente vai para as conclusões. A história é falsa e as imagens foram retiradas do contexto. Por quê? Várias pessoas possuem o nome Clifford Hoyt e uma delas realmente sofreu um acidente automobilístico em Maryland em 99. Agora, tudo indica que a história foi inspirada neste evento e esse evento não pode ser usado para sustentar a história porque as notícias da época mostram que o Hoyt faleceu. O Hoyt não entrou em coma, acordou e depois foi para o inferno. E ao contrário do que a Record afirma, que tem registros no hospital do Clifford Hoyt, eu não encontrei nada em lugar nenhum, nem notícias no newspapers, porque você vai no newspapers também, você pode pesquisar por Clifford Hoyt, entre aspas, para ver se você tem resultados subsequentes que indiquem algum desfecho adicional do caso. Não tem nada a respeito disso, não tem nenhum registro de hospital psiquiátrico, não tem nada que indica que um cara chamado Clifford Hoyt foi internado por achar que ele estava no inferno. O Clifford Hoyt jamais poderia ter sido internado do Forest Heaven, porque esse hospital foi fechado em 91. A história de terror, tal qual a gente conhece, surgiu aqui num blog justamente de história de terror. Isso aqui é justamente uma das abas do blog, né? Como está indicado
aqui. As fotografias que supostamente sustentariam a história, que mostrariam que o Hoyt, na verdade, existe, que ele fica agarrado ao bloco de gelo, elas correspondem, no mundo real, a simplesmente uma performance artística da banda Vitamin Wig C. E o cara que aparece nessas fotografias é um cara chamado Josué Rivera. Também aparece nessa fotografia aqui. Ele é uma pessoa normal. E é reconfortante saber, como a última conclusão aqui indica, que ele não tá fazendo isso porque ele tem um trauma, ele tá fazendo isso porque ele quer. Esse foi o vídeo, valeu pra você que assistiu. Não compartilhem essa história como se essa história fosse verdade. E em breve a gente se vê. Falou!